Carla, quero te ouvir sobre isso porque me parece que há uma posição muito clara do presidente Lula de sempre acenar para aquele eleitor fiel dele, independentemente da ação que é feita, do posicionamento que é dado, como a Mônica estava explicando agora, sempre vai ter aquele eleitor que só pelo fato de ser o Lula, independentemente da política, do governo, da ação, vai ter o voto desse eleitor, o presidente, né? E tem bombeiros no governo para tentar acenar para aquele eleitor mais equilibrado. Na economia, por exemplo, nós tivemos, na economia, nesse caso também, das eleições na Venezuela ontem, o ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, veio a público falar sobre essa nota do PT que a Ana citou, dizendo, olha, partido é o partido, o presidente é o presidente. O que o presidente Lula pensa não necessariamente é o que o partido pensa. O partido é democrático. Não precisa seguir exatamente o que o Lula pensa. Em outras palavras, ele disse isso. Em relação à contenção dos 15 bilhões que foram anunciados recentemente e detalhados nesta semana, nós tivemos dos 15 bilhões quase 4 bilhões e meio de contenção de verbas do PAC, que é uma das principais bandeiras do governo. Isso atinge o eleitor. Mas o Padilha disse, olha, calma, é uma questão técnica. As obras não serão paralisadas, as obras estão garantidas. Assim como Lula fez várias sinalizações contra a política monetária, ataques ao presidente do Banco Central, aí veio Fernando Haddad e jogou um pouquinho de água no fogo para tentar baixar a temperatura. Você tem essa impressão também? Essa questão, quando a gente pega, eu vou até organizar um pouco os 3 quadrados que eu costumo trabalhar. Quando a gente tem as moedas, o sistema inteiro, todas as moedas, elas obedecem a um sistema chamado fiduciário, onde a base é a confiança. Então, a confiança é sempre algo muito subjetivo. Então, nós temos alguns cargos que vêm a público falar com a população em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos o presidente da República, o chefe do Executivo, né? Nós temos o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. Então, cada um tem o seu quadrado. Como é que funciona essa movimentação? Cada um tem um tema específico para tratar. Então, o ministro da Fazenda vai falar de política fiscal, que é o conjunto de decisões que envolvem impostos, gastos públicos, dívida pública e investimento público. Esse é o quadrado do ministro da Fazenda. No Banco Central, o presidente do Banco Central, quando vem a público, fala do quadrado dele, que é a política monetária. Ele vai falar de juros, vai falar de câmbio, porque faz parte disso daí, ele vai falar de inflação, ele vai falar da taxa Selic, eventualmente da taxa do BNDES, do que ele quiser na política fiscal. E aqui o nosso tema é o chefe do Executivo. Qual é a função de um presidente da República? Ele é uma interface entre o Congresso e a população que o elegeu. Então, ele tem discursos múltiplos e ele, quando fala, ele precisa transmitir uma questão central. Isso em qualquer lugar do mundo, que é segurança e confiança, porque essa é a amálgama do sistema financeiro como um todo, da economia como um todo, digamos assim. Então, todas as vezes que o presidente da República, tanto faz o país, o presidente, quem for, que ele abala esse processo, que é o que eu chamo de ele colocar fogo no parquinho, aí você tem um problema que isso acaba espalhando na estrutura política, na estrutura econômica, financeira, aí pode mexer com câmbio, mexe com vários índices macroeconômicos, digamos assim. Então, quando essa questão que você coloca para mim, ela fala, olha, se o presidente da República, que a função dele, ele é como se fosse o síndico do país. Você imagina o síndico do seu prédio descendo ali todo domingo colocando fogo no parquinho. Então, qualquer presidente da República, quando coloca fogo no parquinho, nós temos literalmente essa construção e esse desmonte todo. Então, isso daí é algo que vai repercutir em qualquer país, em qualquer situação. Então, às vezes, aliás, muitas vezes, é melhor que os presidentes, de uma forma geral, tenham, assim, uma semana de faringite para ficar um pouquinho mais em silêncio. Agora, 3 horas em ponto. É mais ou menos por aí, Deise?
Na verdade, eu tenho uma pergunta para Carla, então. Carla, por que então que o presidente Lula faz questão de colocar fogo no parquinho? Porque ele faz algumas declarações que são bem polêmicas e acabam mexendo com o mercado. É de propósito isso? É uma característica dele desde Lula 1? O que está acontecendo? Não, isso é uma característica dos presidentes atuais. Bolsonaro punha fogo no parquinho todo domingo, digamos assim. Mas é porque agora a gente tem uma outra camada na governabilidade, que é a camada das redes sociais. Então, a camada das redes sociais na governabilidade faz com que o seu discurso precise ter aderência para quem o elegeu, para o partido, para o setor externo. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, que é uma ótica que eu estou colocando também aqui, são camadas. E a gente adicionou uma que não tínhamos há 10 anos atrás, que é a camada das redes sociais, onde as pessoas se manifestam numa situação com baixíssimo entendimento e conhecimento, porque nós temos só 2 botões, esse ou esse. Então, quando você tem esse ou esse botão, ou você aprova ou desaprova, é um botão muito rápido, onde você elimina o espírito crítico e passa a ter que ter opinião de tudo muito rápido.